Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Beleza. Vamos começando então, enquanto o resto do pessoal chega por aí, tá? Então, na nossa última aula, a gente parou, né, na forma geral da equação de Young-Laplace. E notem, né, só para a gente voltar um pouquinho aqui, a gente está falando da diferença de pressão que ocorre em uma superfície curva, né? Então nós temos o nosso exemplo aqui, né, que pode ser uma bolha, uma gota, tanto faz, tá certo? Então a pressão, né, vamos supor que isso aqui seja uma bolha de gás num líquido, tá? Então a nossa pressão, ela é maior dentro da nossa bolha, tá? E a expressão, né, que ela vai dar essa diferença de pressão na sua forma mais geral, né, ΔP, é igual a gama 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, só lembrando aí, né, para qualquer superfície a gente define dois raios de curvatura, né? O principal, que é o menor deles, e o secundário, né, que é especificamente perpendicular ao primeiro, né, formando um ângulo de 90 graus. O que a gente vai fazer agora, né, são estudar alguns casos que são interessantes, tá certo? Então, o primeiro, né, é o caso das placas paralelas. Eu tenho aqui, né, isso aqui mais bonitinho, tá certo? Então, vocês veem aqui, né, são duas placas paralelas e, né, eu quero saber a diferença de pressão, né, entre o externo e o interno, tá certo? Então, o nosso esquema basicamente é esse aqui, tá certo? Isso aqui foi uma brincadeira que meu filho fez, né? Então, vocês veem aqui, eu tenho duas placas de vidro, tá? Elas são bem grossas. E eu tenho um filme líquido entre elas. Esse filme líquido, ele assume essa forma aqui semi-esférica, né? Como se fosse formando aqueles meniscos, né? Que vocês estão acostumados em ver, por exemplo, em bureta, no topo lá da pipetinha, né? Do topo do líquido, né? Que vocês lembram, né? Que vocês sempre medem o volume pela parte de baixo do menisco, tá? Então, eu tenho uma renderização disso aqui em 3D, é só para a gente entender muito bem o que está acontecendo. Então, placas paralelas é esse aqui, tá certo? Então, vocês estão enxergando direitinho aí, né? Então tá bom, vou assumir quem cala consente que vocês estão. Então, isso é uma coisa interessante. Eu botei lá no Teams, tá? Esse 3D aqui num arquivo do PowerPoint. Então, se vocês quiserem, né, são 3 arquivos de PowerPoint, cada um com um dos casos que a gente vai estudar hoje. Se vocês quiserem enxergar melhor, né, e mexer vocês mesmos, tem lá o 3D. Então, mas basicamente é isso, né? Se a gente olhar aquela nossa renderização lá, né, temos duas placas em cima e embaixo e o líquido no meio. Então eu tenho aqui em cima a placa 1, aqui embaixo a placa 2 e o líquido no meio. E o líquido, né, assume essa forma curva. Então o que a gente tem que fazer agora, né, de acordo com a equação de Laplace e Young, né, na sua forma geral, é determinar os dois raios de curvatura. Determinando os dois raios de curvatura, a gente vai saber qual vai ser a diferença de pressão, basta que a gente conheça a tensão interfacial, tá certo? Então, o primeiro raio de curvatura, né, que é o raio de curvatura principal, é esse próprio raio que a gente está vendo aqui, né, desse semicírculo. Deixa eu adicionar um círculo aqui. Um círculo. Então, vamos lá. Chegar ele aqui um pouquinho para a esquerda. Vamos rotacionar ele no eixo, tá certo? E vamos chegar ele um pouquinho para cima aqui, tá? E agora vamos diminuir ele de tamanho até ele ficar mais ou menos do nosso tamanho que a gente deseja aqui, tá? Então,
O nosso primeiro raio de curvatura, né, a gente está falando sempre, a gente toma como padrão para o raio de curvatura um círculo ou uma esfera que a gente consiga encaixar naquela superfície. Então, primeiro aqui, né, a gente pega ele perpendicular à nossa superfície, é o raio de curvatura principal, que vai ser o menor raio de curvatura. Por que o raio de curvatura principal é sempre ele na vertical assim, né? Olha o que vai acontecer se eu rotacionar ele, tá? Um pouquinho aqui, eu vou botar ele aqui uns 45 graus mais ou menos. Tá? E agora vou virar de frente de novo. Olha o que acontece. O raio dele, né, quando a gente inclina ele, né, ele acaba aumentando. Então vamos pegar esse círculo aqui, vamos aumentar o tamanho dele. Então eu fiz isso, vou jogar para a esquerda aqui e eu tenho ele aí mais ou menos encaixando ali. Mas nota que eu tive que aumentar o tamanho dele. Então quando eu coloco ele inclinado, né, ou seja, ele não está perpendicular ali à minha canaleta, né, vamos chamar isso aqui de uma canaleta, né, basicamente eu tenho um U propagado em uma distância, então quando ele está inclinado, o raio dele acaba aumentando. Então, a forma, né, em que ele tem o menor raio de curvatura dessa superfície é esse na vertical. De novo, eu vou diminuir o tamanho dele aqui para ele encaixar, tá certo? Então, esse é o menor raio de curvatura. Como a gente define o raio de curvatura secundário? Perpendicular, ou seja, formando um ângulo de 90 graus com esse, que é o que tem aqui. Então vamos tentar pegar isso aqui. Então já rotacionei aqui. Então obviamente vocês estão vendo que eu estou com dificuldades aqui. Então vamos pegar isso tudo aqui. Isso, acho que agora eu consegui. Então, só para botar ele aqui, né? 90 graus certinho. Agora ele está 90 graus. Tá certo? Na verdade, não tá, mas enfim, eu estou sendo preciosista. Nota que a gente tem o quê? Agora o nosso raio de curvatura secundário, né, que é perpendicular ao primeiro, ele é uma superfície plana. Tá certo? E como é que eu faço para determinar o raio de uma superfície plana? A gente simplesmente imagina que ele é infinito, tá certo? Foi o que a gente colocou lá no nosso slide. E como é que eu explico isso? É mais ou menos o mesmo motivo pelo qual eu enxergo, né, quando eu vou aqui, né, todo mundo já viu aquele vídeo do terraplanista, né? Que ele chega na praia e bota uma régua assim lá no horizonte e ele fala, viu, é reto, a Terra é plana. Não é que a Terra é plana. Na verdade, ela é um círculo, né, uma esfera, que para a escala que ele está medindo, ela tem um raio que se aproxima, né, que pode ser considerado como infinito. Então a gente enxerga ela como plana. A mesma coisa que eu quero definir o raio de curvatura de uma superfície plana, é um raio infinito. Jogando na equação de Laplace-Young, né, o R1 é o próprio raio, né, a metade da distância entre as placas, o R2 é infinito, corta, o meu ΔP vai ser igual a gama sobre R1, tá certo? R2 é infinito, acaba sumindo. Então esse é o primeiro caso. Alguma dúvida até aí? Bom, vou seguindo. Oi, professor. Pode Desculpa, falar. eu cheguei uns minutinhos atrasada na aula e vi o senhor só já explicando, né? Aí eu tô um pouquinho perdida, desculpa. Tá bom. Tá, o senhor a gente... estava lá no aplicativo calculando a mostrando basicamente os raios, né? A gente tem aqui, né, duas placas paralelas e aqui eu só estava basicamente mostrando exatamente, né, o que se trata, né, para a gente ter uma ideia aí do que se trata. Então, opa.
Então são duas placas paralelas, tá, com um filme líquido dentro delas, tá certo? E o filme ele vai assumir, né, essa forma aí que vocês estão acostumados, né? Quando o raio é muito pequeno, a superfície, né, por conta das tensões, da razão entre as tensões interfaciais, ela tende a encurvar, tá certo? E aí é o mesmo efeito que vocês observam lá na bureta, pipeta. Lembra que quando vocês têm que fazer a leitura lá do volume, vocês fazem pela parte de baixo do menisco? O efeito é o mesmo que está ocorrendo aqui, tá? O líquido ele está subindo pelas paredes e formando aquela curvatura. Então, para esse caso das nossas placas paralelas, né, eu acabei mostrando, né, que o menor raio de curvatura era esse aqui, né, que é perpendicular, né, ao líquido, né? Nota que ele forma basicamente a forma de um U, né? Como se você projetasse um U em uma das direções, né? Ele forma uma canaleta. Então o menor raio de curvatura é o próprio raio da minha canaleta, tá? E o raio perpendicular a ele, acho que essa foi a parte que você pegou, é infinito, né? Que é quando você roda de 90 graus. Mas enfim, eu vou pular para o próximo, que são 3 exemplos, entendeu? No próximo a gente já vai ter uma ideia melhor. Qualquer coisa depois a gente volta aí se a dúvida permanecer. Pode ser? Tá bom, professor, muito obrigada. Agora eu consegui me localizar mais ou menos do que o senhor está falando. Beleza. E qualquer dúvida a gente pega isso depois, até porque esses experimentos eles são interessantes, tá? Então, primeiro as placas paralelas. Tá certo? Isso aqui é importante, tá certo? Por exemplo, se você quiser calcular a altura de ascensão capilar, como a gente vai ver mais para frente entre placas paralelas, né? Você tem a formulinha, né, que você usa para um capilar, né, completamente fechado, ou para as placas paralelas ela fica um pouquinho diferente porque acaba assumindo o 2 gama sobre R da equação de Laplace. Mas enfim, o segundo. Esse aqui é interessante, né? Que o que a nossa primeira impressão é exatamente o oposto do que acontece, tá certo? Então aqui eu tenho um sistema de tubos, tá certo? 1, 2 aqui e esse X aqui embaixo são válvulas, tá? E aqui é uma bolinha de sabão na ponta, tá? Deixa eu até pegar aqui que aqui as bolhas conectadas, tá? A ideia é mais ou menos essa, entendeu? Você tem um tubo ali, tá? O tubo na verdade é de vidro, tá? Eu só botei essa coloração azul aqui para dar um pouquinho mais de contraste, e você tem aí bolhas nas pontas dos tubos, tá certo? Então, o que a gente faz? A gente pega, né? Fecha a válvula 2, abre a válvula 1, e aí enche até a bolha do lado esquerdo aqui ficar desse tamanho, né? Depois a gente fecha a válvula 1, abre a válvula 2 e enche a bolha do lado direito até ela ficar desse tamanho, maior que a do lado esquerdo. Então vou botar aqui, né, a letra D de direita e E de esquerda só para a gente saber qual que é cada um. E aí ele pergunta, quando eu vou fechar agora a válvula de entrada, né, e vou abrir ao mesmo tempo as válvulas 1 e 2, fazendo essas duas bolhas, né, não são balões, essas duas bolhas se comunicarem. E aí ele quer saber qual o estado de equilíbrio final do meu sistema. Quem diminui? A bolha maior ou a bolha menor? Tá certo? E por incrível que pareça, né, a bolha menor ela diminui e a maior ela aumenta. Desculpem, tá certo? Eu iria pensar ao contrário. Todo mundo, não fique triste, todo mundo. A primeira vez que eu vi isso, quando eu estava na graduação, vendo essa mesma disciplina, eu falei, é óbvio, a maior diminui, a menor aumenta até as duas ficarem do mesmo tamanho. Mas se a gente pensar, vamos comparar a pressão interna com a externa através da equação de Laplace-Young para o lado esquerdo e para o lado direito. Né? Se a gente pegar o esférico, né, o ΔP, né, ou seja, pressão interna menos pressão externa,
vai ser igual a 2 gama sobre R, tá certo? Vou botar lá na equação de Young-Laplace para a superfície esférica, ΔP igual a 2 gama sobre R. Então aquele que tem o menor raio de curvatura tem a maior pressão interna. Daí essa questão de que a menor diminui, na verdade ela tem a maior pressão, né? Ela é menor bolha, tem a maior pressão, e a maior aumenta porque ela é maior bolha, tem a menor pressão. Mas e aí? Aí que está o problema. Como é que isso evolui? Porque olha o que acontece. Se a menor está diminuindo, né? A gente imagina o quê? A pressão dela vai continuar aumentando, porque o raio de curvatura está cada vez diminuindo. E a maior está aumentando, a pressão dela está cada vez diminuindo mais. Então e aí? Vai fazer o quê? A bolha vai entrar por dentro do tubo, vai explodir, vai vir o Thanos e vai estalar o dedo, né, pra gente morrer porque a gente tá fazendo loucura? Não. Tem uma questão geométrica aqui, né, que eu vou abrir de novo aqui a renderização em 3D, porque ela tem um negócio interessante aqui. Deixa eu pegar aqui, não salvar. Subir aqui, bolhas conectadas, tá? Tem uma questão interessante que é o seguinte: o que está acontecendo aqui da direita para a esquerda, tá? Eu vou botar aqui só para a gente lembrar o que é, tá? É uma bolha em cima de um canudo. Da direita para a esquerda, o que está acontecendo? A bolha está diminuindo o volume dela, né? Aqui ela tem um bolhão, aqui ela tem uma bolha, né? Que vocês se vocês observarem, o raio da bolha é exatamente igual ao raio do meu tubo. E aqui na direita, eu vou tentar chegar bem perto, né? Olha o seguinte, a bolha diminuiu tanto que agora ela não tem mais, né? Ela só tem uma calotinha ali, né? Mal dá para a gente ver essa esfera, tá certo? Então vamos pegar aqui na renderização 3D e vamos ver o que acontece, né, quando eu passo da bolha maior para a bolha média para a bolha menor, tá certo? Então eu vou de novo, eu vou adicionar um círculo aqui, tá certo? Deixa eu encher ele. Ótimo, tá? Então, cadê o meu círculo? Aqui. E agora sim, tá? O meu círculo, vou rotacionar ele no eixo Y de 90 graus para a gente ficar direitinho, né? E olha o seguinte, esse círculo aqui, vou pegar a medida dele aqui, tá? Ele tem um raio de 1 metro, mais ou menos, tá? Então é óbvio, isso aqui está completamente fora de escala, por favor, vocês me perdoem, tá? E se a gente olhar, né, vamos descer ele aqui um pouquinho, esse é exatamente o raio, né, do meu caso aqui na minha representação do meio. Para a direita, o que acontece? Olha o que acontece. O raio do círculo aumentou, tá certo? Então, basicamente aqui, se eu estou vindo da direita para a esquerda, o meu raio está diminuindo, que é o que a gente espera que aconteça com a bolha menor. Ainda não resolveu o nosso problema. Por quê? Porque a pressão lá dentro está aumentando, então, ou seja, a tendência é você cada vez mandar o material ir mais rápido. Então aqui eu tenho um raio basicamente, né, de sei lá, uns 3, 4 metros, né, que é o triplo mais ou menos desse aqui. Tá certo? Ele cai para 1 metro. E o que acontece quando eu passo daqui, né? Quando eu diminuo o meu volume e a minha forma esférica, ela fica abaixo, né? Com um tamanho menor do que uma semisfera. Eu vou pegar, vou botar outro círculo aqui. Tá certo? Vou pegar esse círculo aqui. Vou de novo subir com ele. Rotacionar de 90 graus. E agora eu vou tentar comparar ele com essa calota que está aqui, tá? Então, eu vou descer com ele agora. Tá?
olha o que aconteceu. O raio dessa minha esfera do meio, ele é menor do que o raio dessa minha calota aqui. Porque quando eu coloco um círculo, né, para eu tentar enxergar a curvatura dela, olha como o raio do círculo fica bem menor do que ela. E a parte que é um pouquinho mais curiosa para a gente, né, que não parece, deixa eu apagar esse aqui, vou pegar o outro círculo e vou trazer para cá. Tá? Então estou trazendo meu outro círculo para cá. Nota que esse círculo aqui é o do bolão grandão, tá? Então vamos de novo, dar um zoom, descer. Olha que coisa curiosa. O raio dessa calota esférica é o mesmo raio desse bolotão grandão aqui da direita. Ou seja, eu tenho uma esfera. Quando eu chego até eu chegar numa meia esfera, o raio dele diminuiu. Quando eu passo desse ponto de meia esfera, ou seja, eu diminuo, né, eu passo para as calotas, o meu raio começa a aumentar de novo. Tá certo? E aí, quando que isso para? Agora que o raio está aumentando, a pressão desse lado está diminuindo. Tá certo? Sendo que a velocidade com que muda o raio aqui é muito maior do que do outro lado. Agora deixa eu voltar aqui. Né? Quando ele chega nesse ponto de calota esférica aqui, a velocidade de variação do raio aqui é muito maior do que esse. Então vai terminar, né? Isso aqui vai ficar estável, né? Vai entrar em equilíbrio quando? Quando o raio da minha bolha do lado esquerdo for igual ao raio da minha bolha do lado direito. Uma vai ser uma bolha grandona e a outra vai ser uma calotinha com volume pequenininho, mas que a gente viu aqui que equivale a um raio igual ao da bolhona grandona. Tá certo? E aí, de novo, alguma dúvida nesse ponto? Estou acompanhando, mas bem curioso, assim, bem Sim, de novo, são coisas que a gente nunca espera que vão acontecer. É verdade. Então, deixa eu fechar isso aqui. Vamos seguir para o nosso último caso. Esse último caso aqui é interessante. Deixa eu botar lá. Então, são os canudos. Tá? Aqui. Tá? Mesma coisa, canudo e bolha, tá? Só que agora o que acontece? Eu tenho a bolha, né? A película da bolha sendo formada entre dois canudos, tá? Eu vou pegar agora aqui a renderização 3D para a gente ver exatamente o que está sendo feito. Então, canudos, tá? E, né? Isso é feito de uma maneira em que os três canudos, vocês estão conseguindo enxergar aqui que eu vejo do outro lado deles? Ou seja, isso é completamente vazado, tá? Ou seja, é uma bolha que conecta as superfícies de dois canudos. E a parte de dentro ela é completamente conectada com a atmosfera do lado de fora. Desculpem. O que esse fato, né, de ser conectado a parte de dentro com a parte de fora indica para mim? Indica, né, que a pressão do lado de dentro é igual à pressão do lado de fora. Ou seja, obrigatoriamente, meu ΔP é igual a zero. Dentro, né, pressão de dentro menos a pressão de fora. E aí fica a pergunta. Qual dos três, né, é a forma de equilíbrio final da minha bolha? Tá certo? Qual desses? Alguém quer dar um chute aí? 1, a da esquerda, 2, a do meio, 3, a da direita. Alguém dá um chute? Não se preocupem, né? Como eu disse, 3 todo mundo da essa. direita. Da direita. Acertou. Tá? E acertou por quê? Vamos começar pelos errados, tá? Vou fazer aqui a mesma coisa que eu fiz antes, tá? Vou botar um círculo, tá? Então, deixa eu pegar esse círculo, vou rotacionar ele de 90 graus para a gente ver, tá certo? Tudo bem, ele vai ficar sem aliás,
eu não preciso rotacionar ele de 90 graus no momento. Tá? Vamos pegar o da esquerda aqui. O raio de curvatura principal, nota que é um cilindro. O raio de curvatura principal, que é o menor raio do cilindro, vai ser igual ao raio, né, da lateral, né, que é circular desse cilindro. Então vamos colocar ele aqui dentro. Vamos aumentar ele. Nota, esse é o nosso raio de curvatura principal. Tá? A gente não está enxergando aqui porque ele está batendo. Não deu certo. Tá? Ele está batendo ali praticamente dentro do cilindro. Se eu aumentar ele um pouquinho, né, a gente começa a enxergar ele do lado de fora, que o cilindro não vai estar mais na frente. Então o raio de curvatura principal é esse. Se eu começar a colocar na diagonal, né, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu lá no primeiro caso. Por eu estar na diagonal, o raio de curvatura da minha superfície acaba ficando maior. Tá? Então, vou tirar ele aqui de dentro. Esse é o raio de curvatura principal. O raio de curvatura secundário, 90 graus dele, que é o raio de curva, que é basicamente a superfície externa do meu cilindro. A superfície externa do meu cilindro é uma superfície plana, o que implica raio de curvatura igual a infinito. Tá? Então, se a gente pegar a nossa equação de Laplace-Young, tá? A gente vai ficar aqui com o mesmo caso desse. O nosso ΔP interno, né, menos externo, vai ser igual a gama dividido pelo raio do cilindro. Ou seja, eu tenho uma diferença de pressão que não satisfaz a minha condição de que o ΔP é zero pelo fato, né, do cilindro ser completamente vazado, né, os meus canudos, né, junto com as minhas bolhas serem completamente vazados, e a minha diferença de pressão, né, ser basicamente zero. Tá? Então, no primeiro caso, a gente já chegou à nossa conclusão do porquê que estava errado. Segundo caso, né? Agora eu tenho ela formando uma simetria ali esférica. Tá? Então, botei isso aqui, vou aumentar um pouquinho para a gente enxergar o nosso cilindro, o nosso círculozinho ali do lado de fora. Né? Então, o raio de curvatura principal, né, eu posso considerar como sendo esse aqui, é o raio, né, é um dos raios da minha simetria quase esférica ali, né? Tá faltando os dois polos. Mas é uma simetria quase esférica. Então, meu raio principal eu posso considerar como sendo esse, né? Tô lembrando que uma esfera ela tem todos os raios iguais. Se eu pegar agora, né, para achar o raio de curvatura secundário, rotacionar isso de 90 graus, eu vejo, tá? Opa, tá difícil. Mas enfim, agora sim, tá? Então, aqui não era para andar, era para agora sim. Ótimo. Agora eu consegui. Nota lá, o nosso raio de curvatura secundária é o raio da esfera, né? No outro sentido. Cadê o meu círculo? Ah, sim. Ele está aqui. Tá? Olha o meu círculo ali, né? Mostrando o raio de curvatura secundário. Tá? Então, os dois raios são, né? Ambos são positivos, né? Se eu considerar o lado de dentro como uma referência. Então, de novo, ΔP igual a 2 gama sobre R, que é a equação de Young-Laplace para a superfície esférica. De novo, um ΔP diferente de zero não resolve o nosso problema. O último caso. Nossa, eu fiz uma zona aqui, mas tudo bem. Vamos seguir para o último caso. Eu vou adicionar outro círculo aqui. Agora eu vou adicionar ele fechado. Tá? Então, então vamos ver o seguinte, né? Vamos olhar aqui por cima. Dá para ver que eu não sou muito bom no que eu estou fazendo, né? Mas tudo bem. Vamos pegar esses dois juntos aqui.
Professor, claro Oi. que é. Tá muito didático. Tá muito didático, acho que o aplicativo bem legal. A gente vai tentando. Pronto. Agora vai dar pra gente ver legal. O que a gente tá vendo aqui, né? Que é essa parte assim que ele tá. O raio do cilindro tá diminuindo. É basicamente essa cinturinha aqui, tá certo? É o que a gente tá vendo. Então eu posso considerar esse como sendo o meu menor raio de curvatura. Pegar o meu círculozinho e vou botar ele lá dentro, tá certo? Notem como ele é o meu menor raio de curvatura e ele tá do lado de dentro da minha superfície. Deixa eu botar ela vertical aqui de novo. Tá? Ele tá... Opa! Eu tenho que fazer, chegar ele para cima um pouco, tá? Nota como ele está do lado de dentro da minha superfície. Esse eu vou considerar como sendo o meu raio de curvatura principal. É um raio de curvatura positivo, de novo, por estar dentro da minha superfície. Raio de curvatura secundário. Ângulo de 90 graus. Rotacionei, olha o que acontece. O raio de curvatura secundário, vou dar uma pequena rotacionada aqui, ele está do meu lado de fora, tá certo? O que isso significa, né? Ele está do meu lado de fora da minha figura geométrica que eu estou considerando aqui, né, como pressão do lado de dentro. Significa que o raio de curvatura dele é negativo. Então nota, eu tenho o raio de curvatura de dentro e de fora iguais, né? Notem que quando eu só mudei o ângulo dele, né, de 90 graus para achar o secundário e passei para o lado de fora. Então ele tem ângulo, ele tem os raios de curvatura principal e secundário, eles são iguais em módulo, mas possuem sinais opostos. Olha na equação, né, na forma geral da equação de Laplace-Young, o que acontece? R1 e R2 são iguais, né? Então vou chamar tudo de R, vai ficar 1 sobre R menos 1 sobre R. ΔP igual a zero. Tá certo? Então, nesse nosso caso aqui, né, como a colega aí, desculpa, eu não peguei seu nome. Como é que é seu nome mesmo? É a Joyce. Nossa colega Joyce aqui falou muito certo, né? A nossa terceira figura geométrica aqui é a correta, né? É a forma que isso vai ficar, tá? É óbvio, né? Pelo fato do tempo de vida da bolha ser muito pequeno, é muito difícil de você replicar esses experimentos, tá? Quer dizer, o primeiro, né, das placas paralelas a gente consegue, porque basicamente a gente consegue fazer a capilaridade entre duas placas paralelas, tá? Então a gente consegue replicar esse. Esse segundo aqui é muito difícil porque o tempo de vida da bolha é pequeno, tá? A gente tem uma dica, né? Para quem não sabe, se você adicionar glicerina, ela dura muito mais. Mas ainda assim é meio difícil de replicar. Agora, esse aqui eu já vi, teve alunos meus que me mandaram até vídeo, eu acho que eu não tenho mais. Mas eles me mandaram vídeo, né? Eles fazem lá a bolha, né? Garantem que está completamente vazado. E eles chegam um canudo perto do outro, né? Porque se você começar a esticar muito, você começa a ter movimentos aleatórios atrapalhando. Eles chegam um canudinho perto do outro, e aí você vê que a bolha faz assim, ó. Fui! Ela vai e fica fininha ali para dentro, né? Ela forma como se eu tivesse tirado duas esferas dos dois lados, tá? Então esse aqui dá para replicar, esse aqui é meio difícil, e esse aqui a gente replica como ascensão capilar entre duas placas paralelas, né? Não sei se vocês já fizeram cromatografia, né? Aquela que usa em sílica, né? Com placa de vidro, dá para você usar duas plaquinhas daquela e ver o líquido, né? A água, por exemplo, se você manter a distância entre elas bem pequenininha, dá para ver a água subindo, tá? Então é isso. Alguma dúvida? Vamos lá, vamos seguindo. O que eu vou falar agora é o seguinte. A gente está vendo, né, que quando eu formo uma bolha ou uma gota, né, eu vou falar aqui como se fosse bolha, né, mas vocês sabem que vale para gota também, né? Quando eu formo uma bolha, né, a gente sabe que há um desbalanço, né? Ocorre desbalanceamento, desculpem, da pressão nesse sistema.
Quando eu tenho a superfície plana, pressão na fase 1 é igual a pressão na fase 2. Quando eu vou para a minha superfície curva, a minha pressão da fase 1 é maior do que a pressão da fase 2. Mas qual é o problema? Vamos supor que aqui eu tenho uma bolha de gás dentro da água, né? Ou uma bolha de vapor, que vai acabar sendo, né? Uma bolha de vapor de água, né? Dentro da água, né? Como se fosse, por exemplo, um sistema entrando em ebulição. Você forma aquela bolha de vapor que ela vai embora. Então o que acontece? Quando eu estou na superfície plana, né? P1 igual a P2, meu potencial químico das fases naquela temperatura e pressão vão ser iguais, tá certo? Pressões iguais, potenciais químicos, né? AT e P vão ser iguais, tá certo? Só que quando eu passo da esquerda para a direita, né, que eu formo a minha superfície curva, a minha pressão da fase 1 aumenta. Então imagina que seja a pressão de vapor de água, ela vai ficar maior do que a pressão do meu líquido. Tá? O que isso implica? Implica numa variação do valor do potencial químico. Se o potencial químico se altera, né, nota aqui que eu coloquei μ1 igual a μ2, né, e no nosso novo equilíbrio aqui com a bolha eu botei μ1' igual a μ2', eu tenho um novo estado de equilíbrio, né, diferente, com propriedades diferentes, né, da minha superfície plana. Tá? O que isso muda? Muda a pressão de vapor do meu líquido, por exemplo, a pressão de vapor da água dentro de uma bolha é diferente da pressão de vapor da água numa superfície plana. A temperatura de ebulição da água, né, para formar vapor dentro de uma bolha é diferente da temperatura de ebulição da água numa superfície plana. E é isso que a gente vai tratar agora, né? A equação de Kelvin ela relaciona pressão de vapor com raio de curvatura da minha bolha ou gota, né, tanto faz, e vai mais para frente, né, logo depois dela a gente vai ver a equação de Thomson, que essa vai relacionar temperatura de ebulição com raio de curvatura na bolha e na gota, tá? Então vamos ver o que acontece, né? A gente já tem uma ideia aqui. Então se a gente pegar, né, a equação de Gibbs-Durren, dmi igual a menos SDT mais VDP, a gente está a temperatura constante, SDT vai para o espaço, né, porque DT igual a zero, derivada de μ em relação à pressão, a temperatura constante igual ao volume molar. Né? Para achar o potencial químico, né, da fase líquida e da fase vapor, vou fazer μ igual a μ0 mais integral de P0 até P, volume molar dP. Tá? Para o líquido, volume molar, né, é praticamente constante. Líquido é incompressível, então a variação da pressão praticamente não influencia no volume molar. Pode sair da integral de dP é igual a ΔP. Então, μ do líquido igual a μ0 do líquido mais volume molar do líquido, PL, que é a pressão do líquido, menos P0. E para o vapor? Consideremos gases, né, o modelo dos gases ideais. Volume molar é igual a RT sobre P. Então vai ficar aqui substituindo o volume molar, né? É volume molar dP, vai ficar RT, são constantes, estão saindo. Integral de P0 até a pressão do vapor, dP sobre P. Integral de dP sobre P, logaritmo neperiano, pressão de vapor sobre a pressão de referência. Nota quem é a minha pressão de referência aqui, tanto no caso do líquido quanto no caso do vapor. Vamos olhar lá o que a gente está querendo simular. A gente está querendo simular a transformação de uma interface plana numa interface curva. Então nada mais justo que eu usar como referência para o meu caso a pressão de vapor na interface plana. Então os P0s aqui, né, que são as nossas, basicamente, né, as nossas pressões, né, quando o sistema está numa situação, né, que a gente conhece essa pressão, é a pressão de vapor através de uma superfície plana. Ou seja, aquela que você vai na internet, no handbook, e consegue achar. Tá? Então, μ0 é o potencial químico da superfície plana, P0 é a pressão de vapor da superfície plana.
μ0 do vapor é igual a μ0 do líquido. E, né, se a gente pegar agora, né, no estado final, né, que é quando eu tenho a minha superfície curva, o μ do vapor, de novo, vai ser igual ao μ do líquido, assumindo, né, que eu tenha atingido o meu equilíbrio termodinâmico. Então, μ do vapor é igual a μ do líquido. μ do vapor é o quê? μ0 do vapor mais RT ln de PV sobre P0. Botei só o RT ln de PV sobre P0 aqui. Por quê? Porque o μ0 vai cortar com o μ0 do vapor, né? Vai cortar com o μ0 do líquido, né? Que está no outro lado da equação. O μ do líquido é igual a μ0 do líquido, cortou, volume molar do líquido, PL menos P0. Então, a equação que eu tenho que trabalhar é essa aqui, tá certo? Então, vamos lá. O que eu faço? RT ln de PV sobre P0 é igual a volume molar do líquido. Aí tem aqui PL menos P0. O que eu fiz? Somei e diminuí a pressão da fase vapor. O que leva, basicamente, a eu não fazer nada, né? Eu mantenho o valor entre parênteses ao mesmo. Sendo que, quando eu faço isso, aparece aqui PL menos PV, que eu posso substituir pela equação de Laplace-Young para superfícies esféricas. PL menos PV igual a 2 gama sobre raio. Raio de quem? Raio da minha fase líquida, tá? Porque eu estou botando PL menos PV. Se fosse PV menos PL, era raio da fase vapor, tá? Então vamos botar aqui líquido, tá? Substituo isso aqui, eu fico RT ln de PV sobre P0 igual ao volume molar do líquido, 2 gama sobre R mais PV menos P0. Tá? Primeira coisa, a diferença entre PV e P0 é ínfima, tá certo? E se eu for considerar, principalmente para espécies, né, bolhas ou gotas, né, com raio muito pequeno, tá certo? Esse valor 2 gama sobre R aqui, ele tende a ficar muito grande. Imagina que eu posso ter uma bolha ou uma gota de, sei lá, nanômetros, 10 a menos 9 metros. Então imagina entrando um 10 a menos 9 no denominador aqui, esse valor vai lá para cima, tá? Então é a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração, a nossa aproximação que a gente vai fazer. O volume molar do líquido é pequeno, o efeito só vai ser notável para pequenas gotas ou bolhas. E a gente faz 2 gama sobre R muito maior que PV menos P0. Se eu fizer isso, eliminar essa soma aqui agora, eu posso rearranjar minha equação e eu fico ln de PV sobre P0 vai ser igual a 2 gama volume molar do líquido sobre R e RT. Rzinho é o raio de curvatura, Rzão constante dos gases, que vem da expressão do potencial químico do gás ideal, T temperatura, volume molar do líquido, T e gama tensão interfacial, tá? Essa aqui é a forma mais empregada da equação de Kelvin, tá? Lembrando, de novo, raio da fase líquida, tá? Então vamos ver o que acontece se eu tenho uma bolha, né? Que foi o que eu falei primeiro. A bolha, o meu líquido está do lado de fora da estrutura geométrica. Então o raio do líquido é negativo. Então só para a gente lembrar, tá? Eu estou falando da bolha e o raio é menor do que 0, tá? Gama, a gente já discutiu, é sempre maior que 0. Volume molar, sempre maior que 0. R, constante dos gases ideais, é uma constante maior do que 0. Temperatura em Kelvin é sempre maior do que 0. Então o que acontece? Se o raio do líquido é menor do que 0, né, numa bolha, significa que isso aqui do lado direito é negativo. O que acontece com esse logaritmo aqui quando isso fica negativo? Ele fica menor do que 1, PV menor do que P0. Tá certo? Então a pressão de vapor dentro de uma bolha, dentro do meu líquido, é menor do que a pressão de vapor através de uma superfície plana. Tá? Então é aqui a número 2, tá? A pressão de vapor no interior da bolha de gás é menor que a pressão de vapor do líquido na superfície plana. Tá? Vamos considerar agora
uma gota. Vamos tentar fazer um G com o mouse. Até que foi. Tá? Na gota, o líquido está do lado de dentro da minha superfície geométrica. Raio do líquido vai ser maior do que zero. O meu lado direito vai ser maior que zero. A minha pressão de vapor vai ser maior na gota, vai ser maior que a pressão de vapor na superfície plana. Qual a consequência disso? Pressão de vapor da gotícula de líquido é maior que a pressão de vapor do líquido. Todo mundo sabe, né, pelo menos tem essa noção, que quando você joga um spray, né, daquele de água, ela evapora muito mais rápido, tá? Do que se for você jogar lá um balde de água, tá certo? Se você tiver o mesmo volume de água, né, o spray vai evaporar muito mais rápido do que se você jogar, né, a água, digamos assim, macroscópica, tá? É por conta da equação de Kelvin, né? A pressão de vapor vai ser muito maior, né? Lógico, a depender do raio da gota, né, do que a pressão de vapor na superfície plana, que é basicamente quando você coloca um balde d'água lá. Tá? Por último, né, aí tem outras duas coisas aqui que não são tão, assim, digamos, imediatas de entender, mas que eu vou falar do mesmo jeito e a gente vai tentar entender. Tá? A condensação do líquido, ela só vai ocorrer quando eu tiver um certo tamanho de núcleo, tá certo? Nota o seguinte, que eu tenho aqui, né, a condensação ocorre pela formação de gotas, sendo que a pressão de vapor da gota, ela é maior que a pressão de vapor do líquido na superfície plana. Então, se eu estou em P0, né, exatamente em P0, não há condensação. Por que não há condensação? Porque eu preciso de uma pressão de vapor, né? Eu preciso de diminuir mais aumentar mais a minha pressão de vapor para ela poder chegar à pressão de vapor da gota, que é maior que a pressão do líquido na fase gasosa. Então a condensação, para ela que ela ocorra, é necessário que nós tenhamos os chamados núcleos, tá? E esses núcleos vão ter que ter um tamanho tal para que a pressão de vapor do núcleo, né, ou seja, uma gotícula com determinado raio, pressão de vapor calculada pela equação de Kelvin, seja menor que a pressão parcial de vapor no meu sistema. Tá? Se isso não for satisfeito, não ocorre condensação. Tá? E a ebulição? Ela vai ocorrer quando? Quando núcleos de vapor de tamanho tal que a pressão de vapor na bolha é maior que a pressão externa. Tá? E nota que se a bolha, né, ela for muito pequenininha, essa pressão de vapor ela pode ter que ser muito maior. Tá? Então vamos lá, só para a gente ter uma ideia. Raio da bolha ou da gota, né, primeira coluna aqui da P sobre PV sobre P0 para gota, a segunda da PV sobre P0 para bolha. Tá? Então raio de 1000 nanômetros, a gente vê, né, que tanto no líquido quanto no vapor a diferença é de 0,1%. Tá? 1000 nanômetros, 1 micrômetro. Tá? Já é algo bem pequeno, mas praticamente não influencia. Tá? Para o líquido, aumenta a pressão de vapor, né? A pressão de vapor da bolha, da gota, é maior do que a pressão do líquido. E para o vapor, a pressão de vapor dentro da bolha ela é menor que a pressão de vapor do líquido. Tá? Então, vamos ver como é que isso evolui. Se eu passar agora para 100 nanômetros, 0,1 micra, essa diferença, em ambos os casos, já vai para 1,1%. Tá? 10 nanômetros, tá? 0,01 micra. Tá? Essa diferença já vai para 11%. 1 micra, a diferença aqui é praticamente 3 vezes. Tá? Então, é um aumento, né, de 200% aqui, vai de 1, a razão vai para 3, tá certo? Então tem um crescimento aí de 200%. Tá? Então nota como a gente vai descendo na nossa escala, isso vai aumentando a influência. É óbvio, quanto mais você desce na escala de tamanho, maior a proporção que você tem de superfície em relação ao todo. Tá? Então, por isso. Vamos seguir. Então, o que a gente fez aqui na equação de Kelvin? A gente manteve a temperatura constante e viu a influência
né, do raio de curvatura na pressão de vapor. Vamos fazer agora o oposto, né, que é a chamada equação de Thomson. Vamos fazer pressão, tá, constante, e vamos ver qual é o efeito disso na temperatura, tá? Temperatura, por exemplo, de ebulição. Então, o nosso problema aqui que a gente quer resolver é: a que temperatura se deve resfriar um vapor a pressão parcial constante para obter gotas de líquido de um determinado raio, tá? Então, primeira coisa, né? Nota que, assim, eu vou deduzir essa de uma maneira ligeiramente diferente que a equação de Kelvin, mas eu posso usar essa segunda maneira aqui para deduzir a equação de Kelvin também, tá? Então, o que acontece? A gente tinha potencial químico no estado inicial, que era igual, né, tanto na fase líquida quanto na fase vapor, e eram iguais aos potenciais químicos na superfície plana, que a gente chamava de μ0. Ambas as fases, né, quando eu variar a temperatura, quando eu variar, né, botar isso, né, dentro de uma superfície esférica, ambas as fases vão sofrer variação de potencial químico. Então vai haver uma variação de dmi. Na fase vapor vai ser o dmi do vapor, na fase líquida vai ser o dmi do líquido, tá certo? Então, μ0 mais dmi é igual ao μ do estado final, que também é igual, né? Porque quando eu tenho a minha superfície curva, né, da bolha ou da gota em equilíbrio, tá? Eu vou ter também o μ final do líquido igual ao μ final do vapor. Então vamos lá, μ0 mais dmi é igual a μ final. Se eu faço isso para líquido e vapor, e os μ's iniciais e os μ's finais são iguais, a única maneira de eu satisfazer isso é que os dmi's sejam iguais. Dmi do líquido igual a dmi do vapor. E é isso que eu estou calculando aqui logo no início, tá? Pego a equação de Gibbs-Durren e vou separar o dmi. Dmi do vapor menos SV dt. Desculpa. Cadê o mais VDP? Sumiu? Por que sumiu? Porque eu estou considerando pressão parcial de vapor constante, tá? Então, dP do vapor é constante, esse termo sobe, dmi do vapor é igual a menos S molar do vapor dt. Para o líquido, não. Estou considerando que a pressão do líquido vai variar. E aí, o que eu faço? Dmi do líquido igual menos S molar do líquido dt mais V molar do líquido dp. O que a gente acabou de chegar à conclusão, né? Que o nosso estado de equilíbrio termodinâmico final é satisfeito quando os dois dmi's são iguais, tá? Então, igualando os dois lados direitos aqui, desculpem, e rearranjando, eu vou ficar com S molar do vapor menos S molar do líquido, dt. Isso aqui é igual ao meu ΔS de vaporização, é igual a menos volume molar do líquido, dP do líquido. Só que o que é o dP do líquido? Olha aqui a equação, né? A gente está considerando aqui superfícies perfeitamente esféricas, a equação de Laplace-Young para superfícies esféricas. PL menos PV igual a 2 gama sobre R. Se eu derivar isso aqui, né, vai ficar dPL, né, o dPV some porque a pressão de vapor é constante, dPV é zero. Então fica dPL igual a 2D gama sobre R, tá? Basicamente o gama podia sair também, né, porque a gente pode considerar que ele vai ser constante, a não ser que a temperatura varie muito, tá? Mas enfim, o gama pode sair como constante para o lado de fora, assumindo que não haja variação de fase, etc, tá? Então 2 gama D1 sobre R, tá? Então essa equação aqui. O que eu faço agora? Vou integrar dos dois lados. Vou integrar de que estado a que estado? Desde a minha superfície plana, tá? Até a minha superfície curva. Faltou mais uma coisa, né? ΔS de vaporização é uma função da temperatura, tá? E pode ser dado ΔS de vaporização é igual a ΔH de vaporização sobre temperatura. Isso vem lá da segunda lei da termodinâmica, né? Que para um processo reversível, ds é igual a dq sobre t, se a gente está a pressão constante. O calor é igual a ΔH, a variação de entalpia.
Então, ΔS de vaporização é igual a ΔH de vaporização sobre temperatura. Então, né, rearranjando a nossa equaçãozinha aqui, fazendo a substituição, dt sobre T vai ser igual a menos 2 volume molar do líquido, ΔH de vaporização, d gama sobre R. E agora sim eu vou integrar do lado esquerdo e do lado direito. Desde a minha estado inicial, superfície plana, vou chamar de T0 a temperatura de ebulição através da superfície plana. Ou seja, se for água a uma atmosfera, T0 é 100 graus Celsius. Tá? E qual é o raio de curvatura, né? Qual é o valor de gama sobre R na superfície plana? Na superfície plana, R é igual a infinito, gama sobre R igual a zero. E o meu estado final é a superfície curva. Temperatura final eu vou chamar de T, que é basicamente a temperatura que a gente quer determinar, a nossa variável. E o meu estado final aqui, né, o gama sobre R, eu vou chamar de basicamente gama e o raio observado. Tá? Então, fazendo essa integral, vai ficar ln de T sobre T0 igual a menos 2. Então, ln de T sobre T0 igual a menos 2 gama volume molar do líquido sobre R ΔH molar de vaporização. Tá? Então, vamos lá. De novo, vamos fazer a nossa análise aqui. Né? Eu estou numa gota. Tá? Então, esse raio aqui é o raio do líquido, tá certo? Eu estou numa gota, nota aqui que quando eu derivei, né, o PL menos PV é igual a 2 gama sobre raio do líquido, tá? Então esse raio aqui é raio do líquido, tá certo? E a gente está numa, vou escrever aqui embaixo, gota, tá? E numa gota, o raio do líquido é maior do que zero. Tá? Então vamos lá, de novo. 2 gama volume molar do líquido, eles são todos maiores que zero. O raio é maior que zero. ΔH de vaporização. Tá? Quando eu estou vaporizando, né, eu gero calor ou eu consumo calor? Ou eu vou consumir calor? Tá? Para vaporizar, eu vou consumir calor. Tá? Então, ele também é positivo. Se tudo isso aqui é positivo e tem um sinal de menos na frente, eu vou ficar com um valor do lado direito negativo. Isso significa que a minha temperatura de ebulição é menor do que o T0. Então, eu tenho um caso chamado de superresfriamento, ou o vapor supersaturado. Nota o seguinte, eu tenho lá vapor d'água, né? E aí eu começo a resfriar isso. Não basta eu resfriar a 100 graus, porque a 100 graus eu estou na temperatura de ebulição na superfície plana. Eu vou ter que resfriar um pouquinho mais do que isso, tá certo? Para eu poder ter essa compensação da curvatura da superfície, tá? O caso oposto também é válido, tá? Deixa eu pegar aqui, pegar um vapor, né, uma bolha, tá, de vapor. O meu raio do líquido vai ser menor do que zero. O lado direito vai ser positivo, tá? Todo lado direito vai ser positivo. A temperatura de ebulição vai ser maior do que o T0, tá? Ou seja, quando eu estou, por exemplo, fervendo água, a temperatura que ela chega até entrar em ebulição, né, até você ter um regime constante de formação de bolhas, ela chega a temperaturas maiores do que 100 graus Celsius. Tá? Dois lugares onde vocês enxergam isso. Tá? Primeiro, lembra lá na orgânica, sei lá, orgânica experimental, vocês devem ter tido uma coisa dessa. Onde vocês fazem uma destilação ou um refluxo. O que vocês botam dentro do balãozinho, né? Onde está o seu líquido que vai ser evaporado? Porcelana porosa, pérola de vidro, né? A gente coloca isso.
Quando o senhor estava explicando a questão lá no iniciozinho da aula, eu já estava lembrando disso, pensando no laboratório, né? Exatamente. Aí eu ia perguntar, fiquei um pouco, assim, insegura, mas eu pensei logo nessa situação, né? Chegamos lá. Aí eu vou explicar, e qualquer dúvida você me interrompe, tá? Deixa ficar dúvida, não. Então o que acontece? Você bota essas pérolas de vidro, né, essa porcelana porosa, porque o que acontece? A própria rugosidade da superfície, né, e o ar que está preso ali, né, eles atuam como que a gente chama de semente para uma nova fase. Ou seja, você já tem uma certa bolha formada ali com um certo raio de curvatura grande, tá certo? Aonde aquilo ali atua como semente para a formação da sua fase gasosa. Então, você consegue, né, fazer a evaporação mais próximo da sua temperatura de ebulição na superfície plana, tá? Vamos considerar o caso oposto, aonde eu não tenha colocado isso. O que acontece se eu não coloco lá a minha porcelana porosa? Eu chego a 100 graus Celsius, água, né? Vamos pensar em água, para simplificar. Eu chego a 100 graus Celsius. Eu não tenho, né? Eu estou na superfície, eu não consigo, né, entrar em em ebulição. Por quê? Porque a temperatura necessária para eu formar uma bolha, tá certo? É muito maior do que 100 graus. Né? E é tão maior quanto menor for essa bolha, tá certo? Nota que a bolha, né, assim a gente pode considerar que inicialmente ela começa de um raio zero, né, que é chamado de núcleo, e esse núcleo cresce, tá? É assim que acontece o aparecimento de uma nova fase. Primeiro você forma o núcleo, depois o núcleo cresce. A hora que esse núcleo ele é de suficiente tamanho, né, você tem ele aumentando espontaneamente, tá? Então o que acontece? Para você formar esse núcleo, a temperatura ela chega a ser muito maior do que os 100 graus Celsius necessários para a água, tá? Só para vocês terem uma ideia, tá? Se você tiver na ausência de núcleos heterogêneos, que é esse exemplo que a gente está dando, tá? O superaquecimento da água pode chegar até a 200 graus Celsius, ou seja, você tem que botar aquela água a 200 graus Celsius para que ela entre em ebulição. Qual é o problema disso, né? Que é para isso que você evita, bota lá a pérola de vidro. Imagina que você chegou a 200... Para não derreter. Hã? Oi? Para não derreter o vidro. Não, até não. Sabe por quê? Porque o vidro ele aguenta aí facilmente não, ele aguenta 550 graus, tá? E quando você tá, né, por mais limpa que seja a sua água, né, que não tenha nenhuma sujeirinha nela, né, você a 200 graus, né, a cinética de formação dos núcleos é tão grande que eles conseguem crescer e formar a bolha de vapor, tá? O problema é exatamente esse. Quando você está a 200 graus e você forma um núcleo, tá? Esse núcleo cresce e aí vamos supor que ele fique de um tamanho suficiente para que a água consiga entrar em ebulição, sei lá, a 101 graus Celsius, a 102 graus Celsius. O que você tem agora? Uma bolha, né? Onde você vai crescer ela, né? Adicionando mais vapor, e a água, né, que entraria em ebulição a 100 graus Celsius numa temperatura de quase 200. O que acontece? Você tem aquela ebulição violenta que chama. Que aí você faz aquele negócio assim, bruf, né? E aí você cospe líquido para todo lado. Você pode explodir a sua aparelhagem de destilação, entendeu? Tem uma série de problemas que podem levar a isso. Um jeito, tá? Primeira coisa, né? Eu não sei como é que é aviso, né, em português, disclaimer em inglês, tá? Não tentem isso em casa sem tomar o devido cuidado, tá? De preferência, não tentem isso em casa. Uma maneira de você conseguir o superaquecimento da água, tá, é usando micro-ondas. Por quê?
O aquecimento no micro-ondas ele é tão uniforme da água que você não provoca nenhuma perturbação dela. Se você tiver com uma água limpinha, botar no micro-ondas um tempo muito bom, entendeu? Essa água ela chega a temperaturas maiores do que 100 graus Celsius sem entrar em ebulição. Que é esse fenômeno que a gente está vendo aqui de superaquecimento do líquido. Como que você sabe disso? Tinha naquele livro de física, eu não sei se vocês ainda usam, o Halliday, tá? O Halliday, ele tinha Sim. lá, todo capítulo, ele tinha lá no começo do capítulo uma foto relacionada ao capítulo. Num deles, tinha exatamente isso, um becker com água superaquecida e o cara tacando pó de café dentro. E aí você tinha aquela projeção, tá? Inclusive, alguém me mandou, né, tem no YouTube, alguém já me mandou, vídeo, né, de uma pessoa, de um acidente mesmo. O cara pega, bota o café, a água quente no micro-ondas, né, aquece aquilo pra caramba, tira e enfia café lá dentro, né? Ou seja, coisa que pode acontecer na casa de qualquer um, tá? A pessoa enfia o café lá dentro. Quando ela bota o café, ou simplesmente a água com café faz isso aqui, ó. Projeta para tudo que é lado. Por quê? Porque aquele café atuou como núcleo para a formação do vapor. Então a água que estava a uma temperatura altíssima, ela agora pode entrar em ebulição livremente, tá? Então, alguma dúvida? Todos entenderam? Entendi, professor. O cansaço, falei até besteira, falei do vidro dele. Olha, desculpa, mas o cansaço. Eu não, também mas isso lembrei depende de quando do que você falando tiver. das pérolas de vidro, né, ou de sílica, não lembro agora, vidro é sílica, desculpa, vidro é feito de sílica, né, mas silicato. Né, as pérolazinhas, eu também lembrei de uma época que eu trabalhei num laboratório que a gente fazia um experimento simulando algumas reações industriais, tinha um saturador, que a gente colocava lá o nosso solvente, né, que a gente trabalhava e passava o gás de estudo e lá tinha, né, além do formato lá do saturador, que tinha a saída toda porosa lá do vidro, e tinha o banho, né, de refrigeração, e tinha também essas, como é que se diz? Essas pedrinhas, né, de vidro para auxiliar nisso também. Entendi. Então, tipo assim, né, tem várias situações. Sim, com certeza. Aí no dia a dia dos nossos laboratórios aí, sim, que se aplica tudo isso que o senhor está explicando para a gente, é muito importante, né, porque a gente vai usando e vai tentando explicar de outras formas. Você quer ver duas coisas engraçadas, tá? A primeira, eu trabalho muito, né, com zeólita. Zeólita é basicamente um aluminosilicato, né? Então é uma sílica bem polar, tá certo? E ela tem poros muito pequenos. Quando você expõe ela à água, ou mesmo a nossa atmosfera, né, ela age como dessecante. Ela absorve aquela água e aquela água ela enche os poros dela, tá, que são da ordem de 5 angstrom, ou seja, meio nanômetro o poro dela. Então você imagina, a pressão de vapor dentro do poro é ínfima e a temperatura de ebulição altíssima, tá? E aí, né, a gente sintetiza a zeólita, ela é sintetizada em meio aquoso, normalmente depois a gente tem que secar. E aí, é óbvio, né, que a pessoa que não está acostumada, a primeira coisa que ela faz, tem que secar. É água. A água entre ebulição a 100 graus Celsius. Como eu sou um cara esperto, eu vou botar ela aqui a 110 graus Celsius para agilizar, entendeu? Não sei o quê. Resultado, não está secando nada. Porque se você fizer a conta lá com meio nanômetro, você precisa de pelo menos 170 graus, se eu não me engano, tá? Eu estou tentando lembrar, não estou fazendo a conta, mas é na faixa de 170 graus. Ou seja, botar isso aí a menos de 200 graus, você não vai secar nada, tá? Aí tem o segundo caso. O cara malandro, né? Desculpem. Tá? O cara mais malandro, ele sabe, pô, não. Sequei isso aqui, eu botei logo a 500, secou, maravilha.
Só que eu só vou usar amanhã. O que eu vou fazer? Botar no dessecador. O que tem no dessecador? Aquela sílica que a gente usa basicamente para isso. Qual o problema? Ao invés da... Como a pressão de vapor dentro do líquido na zeólita é tão baixa, o que acontece? Ao invés da sílica secar a zeólita, né, e manter ela sequinha, a zeólita seca a sílica. Então você tem dois casos em que isso é importantíssimo, né, que você poderia prever, né, prestando atenção, é claro, mas que você poderia prever que isso é importantíssimo. Porque se você chega com ela lá cheio de água num sistema que não pode pegar água, já era. Entendeu? Eu trabalho muito com reação em metal nobre. Então, platina, paládio. Se você tiver vapor de água no seu sistema, você começa a oxidar, né? O oxigênio ali, você consegue separar hidrogênio e oxigênio, você começa a oxidar a superfície do seu sistema. Então, tem que ter cuidado, por exemplo, nesse caso, né, que a gente trabalha lá, no nosso caso específico, tanto na secagem quanto depois em manter seco, né? Então era isso. Gente, hoje eu tive um dia, tô desde 7 horas da manhã, tá? Eu vou pedir desculpa a vocês. A gente vai terminar um pouquinho mais cedo hoje. Falta só esse tópico de capilaridade e Gibbs, tá? São mais 20 slidezinhos e a gente fecha o nosso curso, tá? Basicamente... Tá legal, professor. Obrigado. Nada, eu que agradeço a vocês, que vocês foram assim, show, tá? Participaram. Em todos os dias a gente teve aqui uma quantidade bem grande, tá? De gente no Teams, hoje não tantos, né? Eu tô vendo aqui que tem uns 5 incluindo eu, mas todos os outros dias teve uma quantidade bem grande de gente, tá? Então, assim, eu que agradeço vocês pela atenção, tá certo? E vamos seguindo, tá? Tchau, professor. Tchauzinho, Obrigada. Gente. Um abração. Tchau, professor. Tchau, professor. Bom descanso. Obrigada. A aula hoje foi show. Nada, eu que agradeço a vocês. Foi tchau, mesmo, tchau. professor. O senhor arrasa. Muito didático, show de bola. Fica com Vocês Deus, vão fazer tá? chorar, Tchau. Obrigada, professor. Um abraço. Tchau, vão com Deus. Tchau, boa noite.